Pois muito bem, meus amados, irmãos e irmãs. É o quarto vídeo. Licença para falar com você. Gostaria de falar com você, sabe? Conversar com você aqui por este canal. O Pai Criador ou existência nos rege pela lei natural. Gostaria de conversar com você aqui pelos comentários, interagir junto, conversar com você. Você que tem um interesse, você que é sincero, um irmão, uma irmã sinceros, que estão procurando o bem, que estão procurando distinguir as coisas, que querem este Pai, que querem estar no reino neste Pai pela lei natural. Gostaria de conversar com você, humildemente, particularmente. Então, a gente vai estar junto no reino do nosso Pai Criador. Pois muito bem, estou aqui em Romanos capítulo 2, versículo 12. Pecado, portanto, daqueles que pecaram sem lei perecerão. Não perecerão. Digo que não perecerão porque não perecerão. Tá certo? Esse conceito aqui de não perecer, para mim e para milhões de irmãos e irmãs espíritas do kardecismo, Allan Kardec, meus irmãos, que eu amo e respeito, todos. Como respeito e amo e respeito todos de outras constituições também. Tá certo? Não se perde. Não se perde. Não se perde não quando estão do outro lado não. Tá bom, meus amados? É assim, ó. Se você ver o primeiro, segundo, terceiro, quarto vídeo, quinto e por aí vai, você vai entender. Porque cada vídeo ele vai montando uma história, uma complementando a outra, uma montando a outra, e se vê um e não vê o outro, você vai acabar não entendendo o que esse irmão aqui está falando. Tá resumindo, tá certo? Mas se você é uma pessoa, um irmão, uma irmã sincero que está procurando ser esclarecido na medida do possível, eu passo isso para você com todo carinho, amor e sacrifício, né? Porque tantos anos da minha vida para chegar até aqui. Toda vez que eu abria a Bíblia para analisar alguma coisa, meus amados, o pai dizia: eu quero, meu filho, por favor, resume isso daqui. E é isso aqui que eu vou resumir, na medida como nosso pai quis, para você, aí, aonde você estiver me ouvindo, meu irmão, minha irmã. Que o nosso pai fala com você, o nosso pai está aí com você. Só basta você querer ouvi-lo na sua consciência. Aqui, ó, versículo 14, aqui diz assim, ó: quando então os pagãos, essa frase aqui, pagãos, quem são os? Tá certo, meus amados? Então assim, ó, essa palavra aqui no hebraico é gentil, é o povo das nações, é o povo que não está ligado com o Deus ou deuses da Bíblia. Tá certo, meus amados? Então aqui no Novo Testamento é tido como pagãos. Quem são os pagãos, meus amados? Quem já leu o livro os livros do ensino fundamental sabe quem são os pagãos? Os camponeses, que a Constituição do passado fez eles pagarem o dízimo, o sacrifício e enfim, todas as coisas. Outra hora eu vou resumir isso aqui com um pouquinho mais de tempo, que o assunto não é bem isso aqui agora por enquanto. Tá certo, meus amados? Mas se você acompanhar os vídeos, você vai adentrar então num conhecimento profundo, do qual é esse aqui que o nosso Pai Criador, ou de Enoque, ou existência, quer que seja resumido, para você ficar bem entendido do assunto. Mas eu vou explicar na medida do possível, porque eu não sou mestre de ninguém. Vou explicar na medida do possível. Então diz aqui, ó: então, o gentio não tendo lei, eles não tendo lei, e nós vamos entender qual é a lei que eles não têm. Eles não têm a lei escrita, meus amados. Eles têm a lei natural. O gentio tem as leis naturais. Aqui diz assim, ó: fazem naturalmente o que é prescrito pela lei. Prescrito pela lei, a lei está ali escrita que tem algo para fazer, ele vai lá e passa essa prescrição para então o suposto gentio para ele fazer. Ele não está fazendo nada que é prescrito pela lei, porque ele não tem leis escritas, meus amados. Aqui está aqui de novo, ó: eles não tendo lei, para si mesmos são lei. Não é porque eles não têm lei, é que eles são uma lei para eles mesmos. Eles se fazem lei. Eles seriam os bárbaros desse jeito. Não, eles não se fazem lei para eles mesmos.
eles, tá aqui ó, mostram a obra da lei gravada em seus corações. Agora, existe uma lei gravada no coração, existe uma obra gravada em seus corações, meus amados. Tá entendendo? Eu vou entender assim, existe uma lei gravada em seus corações. Depois a gente vai resumindo junto esse pequeno texto aqui, meus amados. Tá aqui, ó. Tá? Então, assim, ó. Eles não tendo lei, né? Aqui o certo ela corrige assim, ó. Eles não tendo lei em si mesmo, em seus corações há uma lei, pode-se dizer assim. E os nossos irmãos aqui da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo, todos os nossos irmãos católicos, protestantes, evangélicos, de todas as constituições que eu respeito e amo a cada um, pode conferir aqui nesta Bíblia. Não estou falando propaganda aqui, meus amados, mas se tiver dúvida, pode procurar, se eu não me engano, tem até online para a pessoa, né, para cada um de nós querer corrigir essa situação, e a gente pode chegar lá num conhecimento exato disso que eu estou falando. E nas outras Bíblias também estão, né, meu amado? É porque às vezes ninguém tecla em cima, né? Ninguém esclarece esse assunto para ficar tão bem esclarecido, para chegar assim lá naquele acordo, lá naquele entendimento. E eu estou trazendo isso aqui para você ficar a par de que existe essa lei, meus amados, tá certo? Então eles mostram uma lei gravada em seus corações, meus amados. Aqui, ó. Aqui diz assim, então, ó, dando disto testemunho sua consciência e seus pensamentos, que alternamente se acusam ou defendem. Tá certo? Que alternamente que eu vou apelar para outro livro, meus amados, que vocês vão ficar a par deste conhecimento e não vão ter como questionar essa explicação aqui que eu estou trazendo para você, meus amados. Tá certo? Está aqui, ó. Isto age segundo a sua consciência, sem o amparo de uma lei. Tá certo, meus amados? A ação da consciência aqui, ó, a ação da consciência aqui em cima, meus amados, é a explicação dos nossos irmãos aqui, ó. Tá certo? E os gentios, os camponeses, você pode procurar isso aí no Google, você pode procurar isso na literatura da Idade Média, que você vai ver que os camponeses eram, então, os que foram forçados a pagar. Certo? Pagar. Então esses aqui que não têm leis escritas, eles fazem o quê? Isto age segundo a sua consciência, sem o amparo de uma lei positivamente revelada. Tá certo? A lei revelada é a lei escrita. A lei natural é a lei que pertence ao camponês. Tá certo, meus amados? Então está aqui, ó. Tá aqui a explicação do nosso irmão aqui, ó. A lei, tá aqui, ó. Quer ver, ó? A lei não é princípio de salvação, mas guia neste sentido. Então assim, meus amados, ó, se a lei escrita, conforme diz os nossos irmãos aqui, ela não é princípio de salvação, por que ela não é princípio? Porque ela veio 450 anos de Abraão até Moisés. Porque existe a lei natural, que ela é primordial, ela é lá do começo dos tempos, lá do começo do mundo, então ela é a primordial. Então a lei escrita não é primordial, segundo o critério dos nossos irmãos aqui, e eu concordo com eles. Agora vamos entender. A lei natural, inscrita no coração de todo homem, toda mulher, né? Pode substituí-la. Vejamos o seguinte, meu amado. Eu vou mostrar para vocês aqui num livro aqui, do quanto que a lei escrita que substituiu a lei natural, né? Substituiu lá posso dizer, no Monte Sinai, né? Porque essa lei natural pertence ao nosso Pai Criador único, do qual o nosso irmão Enoque serviu. O próprio Enoque viveu por esta lei. E todos os seres vivos por esta lei, né? Então essa lei, a lei natural não precisa substituir a lei escrita, mas a lei escrita, ela veio e de uma certa maneira ela tirou das consciências e dos corações a sua influência, o nosso Pai por ela. Tá certo, meus amados? Então eu vou passar para vocês essa explicação aqui. Então a lei natural, ela é primordial da salvação. O nosso Pai Criador, quando é que o nosso Pai Criador nos salva pela lei natural, meus amados? Você sabe quando é que ele faz isso? Quando nós escutamos
o nosso irmão Enoque, então, quando ele simplesmente andou com o nosso Pai Criador, ele ouvia o nosso Pai Criador por esta lei. E aí o nosso Pai Criador, então, apesar de ele não ter sido um pecador como os demais naquela época, ele não tinha necessidade de ser salvo, né, por esta lei. Ele já era salvo porque ele sempre foi íntegro, inteiro, perfeito, bondoso, então salvo, né? Mas foi salvo deste mundo. Mas quer dizer, para os outros demais poderia se arrepender, né? Voltar atrás com suas falhas e então nosso Pai corrigi-lo através da sua lei e perdoá-lo e levá-lo para a salvação, através desta lei que tanto corrige o injusto como corrige o justo para a salvação, meus amados, tá certo? Então eu vou apresentar para vocês um negócio aqui, ó. Ó, tá aqui, meus amados, ó. Você tá vendo, ó? Isso aqui se chama Catecismo da Igreja Católica, dos nossos irmãos católicos, que é o da Bíblia. Você pode dizer assim: meu irmão, mas você é católico, meu irmão? Eu não sou de constituição nenhuma, mas também não discrimino ninguém que seja de qualquer constituição, porque eu sou do Pai Criador, minha esposa, nossa família, enfim, nós somos do Pai Criador, vivemos pela lei natural. Tá certo? Eu não sou juiz de ninguém. Eu só estou aqui esclarecendo na medida do possível. Então eu estou aqui, ó. Por que eu preferi isso aqui? Porque são os que mais me identifiquei na explicação. Eu poderia estar usando, poderia estar explicando o pecado dos anjos, né? De como é que é um erro dentro de um pecado, uma violação de uma lei sem ter leis escritas. Poderia passar o maior do trabalho do mundo para explicar isso daqui, enquanto que eu chego aqui e eu encontro então uma explicação resumida do pecado dos anjos, pode-se dizer assim, dos seres humanos do passado, do presente, dentro dos contextos da lei natural. Eu poderia passar então esse trabalho todo, mas os nossos irmãos aqui, como tantos outros autores desde o passado, e aqui na frente tem vários livros que falam da lei natural, que falam desta lei única, só que tem muitos que tem tropicado aí no textozinho aqui, que eu vou explicar na medida do possível para nós chegarmos num acordo e ver que a lei natural, ela é única, ela pertence ao nosso Pai Criador. Ele não precisa de ninguém administrando a consciência do seu filho, da sua filha, ele faz sozinho, tá certo, meus amados? Então assim, ó, eu só estou apresentando o livro aqui, eu já vou começar outro vídeo aqui, o quinto vídeo, para você ficar a par então de que existe esta lei, da qual não é uma lei escrita em papéis, em pedras, e nem pertence a deuses, não pertence a nenhum dos Elohim da Bíblia. Eu digo Elohim porque na Bíblia hebraica, as nossas Bíblias aqui dependem da Bíblia hebraica, todas do mundo dependem da Bíblia hebraica, que é a fonte das histórias das Bíblias, e lá está falando de Elohim no Monte Sinai, então foi Elohim que deram. E segundo essa Bíblia aqui, meus amados, tem uma passagem ali escrita ali, que na Bíblia hebraica, os próprios hebraicos confessam que no Monte Sinai eram anjos que deram as leis. Então a gente vai resumir isso com tempo, com respeito, com amor e carinho com todos vocês, ouvinte, irmãos e irmãs, que eu respeito e amo, independente da sua crença, se é diferente ou não. Mas o nosso Pai é um só. Tá certo, meus amados? Vamos corrigindo, acabar o videozinho aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a uma pluralidade de criadores, de seres. Esses títulos deles são chamados Elohims. Tá certo? O Elohim, que significa deuses ou forças ou poderes, segundo o hebraico, né? Então, meus amados, há uma pluralidade de criadores, enquanto que Pai, cientificamente ou espiritualmente, é um único. Se conscientize, por favor, com um pensamento, com raciocínio, culto, lógico, com bom senso, meus amados. Eu lhe convido a estar com este Pai único, que é o seu Pai, é o meu Pai, é o Pai de toda a criação, é a existência de tudo. Tá certo? Então, até já. Eu vou passar para o quinto vídeo, para a gente ficar, então, com um pouco mais de interação nesse assunto que é de extremíssima importância para o nosso Pai Criador e para nós e para todos os seus filhos e filhas que a Ele derem ouvido da consciência do coração por sua lei natural, a única válida, pode-se dizer, primordial para a salvação dos nossos seres, já que temos necessidade desta salvação. Nosso Pai nos salva sozinho, nos corrige, nos abençoa e nos salva sozinho, tá certo, meus amados? Até já. Bênção do nosso Pai para vocês todos.